Você ouvirá agora uma mensagem de fé. Abra o seu coração e receba a palavra de Deus. Boa noite, irmãos. Paz do Senhor. Louvado seja Deus. Queridos, um prazer muito grande, sempre uma alegria enorme estar aqui com os irmãos, compartilhar do que Deus tem feito, poder participar desse ambiente tão profético e tão poderoso, né? Quando a gente olha tantas realizações, né, tantos projetos daquilo que Deus está por fazer, isso é poderoso demais. Nós temos que realmente conviver num ambiente de fé, num ambiente de esperança, de restauração. Tantas realizações, tantas possibilidades. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, eu queria compartilhar uma palavra com você nessa noite, uma palavra que Deus tem compartilhado ao meu coração. Eu tenho parado nesses últimos tempos aí para pensar. A gente vai experimentando e vivenciando algumas mudanças na nossa vida, e isso nos leva também, queridos, a levantar alguns alertas, a prestar atenção em algumas coisas. E esse tema, a ressurreição de Cristo, ele é um tema extremamente importante. A Páscoa talvez seja uma das festas mais importantes da igreja, do corpo de Cristo. Então eu queria meditar com você uma palavra sobre essa temática nessa noite. Eu queria ler com você Isaías 53, a partir do versículo 1. Esse texto de Isaías, queridos, Isaías está profetizando sobre Jesus. Ele está descrevendo aqui, né, o início do ministério de Jesus. Quando Jesus aqui, ele começa, né, a sua caminhada. Vamos ler Isaías capítulo 53, a partir do versículo 1. A palavra do Senhor diz o seguinte: quem deu crédito à nossa pregação? A quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homens de dores, e experimentado nos trabalhos. E como um de quem os homens escondiam o rosto, ele era desprezado, e não fazíamos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Queridos, interessante esse texto de Isaías falando a respeito da pessoa de Jesus. Isaías faz questão de apresentar a forma que Jesus era visto, a expectativa que as pessoas tinham dele, a maneira que as pessoas olhavam para Jesus e para o seu ministério. É interessante que Isaías deixa entender, queridos, que algumas pessoas até acreditavam mesmo que Jesus deveria estar sofrendo e vivendo o que ele viveu, que talvez ele era realmente a pessoa que deveria estar no lugar onde ele estava. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia agora no livro de Lucas, capítulo 24, eu quero ler um outro texto. O livro de Isaías que nós lemos, queridos, é um livro antes da morte de Jesus. Isaías está descrevendo qual era o papel, o desempenho de Jesus. E agora no livro de Lucas nós temos um outro texto falando da ressurreição depois da morte de Jesus. Lucas capítulo 24, a partir do versículo 1. A Bíblia diz o seguinte: no primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres tomaram as especiarias aromáticas que haviam preparado e foram ao sepulcro. Encontraram removida a pedra do sepulcro, mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, 2 homens com roupas que brilhavam como a luz do sol colocaram-se ao lado delas
Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão, e os homens lhe disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Queridos, esse texto fala da boa vontade, da boa intenção de algumas mulheres. Algumas dessas mulheres que são citadas nesse texto de Lucas, elas conviveram com Jesus, elas tiveram contato com a mensagem, elas tiveram contato com tudo aquilo que Jesus estava ensinando. Se você continua lendo esse texto, queridos, os anjos começam a dizer para aquelas mulheres: olha, vocês não se lembram da mensagem que ele pregava, vocês não se lembram do que Jesus dizia. E é interessante que quando os anjos abrem os olhos daquelas mulheres, elas conseguem se situar no momento onde elas estavam, e elas realmente se lembram que Jesus havia prometido que ressuscitaria e que estaria de volta. Queridos, essas mulheres, tomadas por um senso de preocupação, de cuidado, de zelo, de devoção, de dedicação, elas pegam o melhor que elas tinham, as suas especiarias, os seus perfumes, e elas de madrugada, bem cedinho, elas vão na direção do túmulo de Jesus. A intenção dessas mulheres era inquestionável. Elas queriam perfumar, elas queriam estar ali, prestar o culto, a devoção ao Filho de Deus, a Jesus Cristo. Mas quando elas chegam naquele lugar, elas são surpreendidas com um fato, com uma realidade. Elas veem a pedra do sepulcro removido, e quando elas entram, elas percebem que o corpo de Jesus não está mais ali. Então, alguns anjos aparecem àquelas mulheres e dizem: olha, por que vocês estão procurando dentre os mortos aquele que vive? Mesmo sabendo, queridos, que Jesus ressuscitou, muitas pessoas insistem em viver como se ainda Jesus estivesse morto. É interessante como a gente tem uma facilidade de se perder nos processos, de se perder nas promessas, de se perder nas palavras de Deus. É interessante como a gente tem uma facilidade, apesar de estar vendo o que está acontecendo à nossa volta, de não perceber o momento que nós estamos vivendo. É interessante, queridos, como aquelas mulheres, apesar de ser tantas vezes avisadas, elas agora são surpreendidas por algo que elas já estavam preparadas para ver. Como é interessante. Nós temos muita dificuldade de viver a mensagem que Jesus nos comunicou. Muitas vezes, queridos, nós nos pegamos em conflitos, em dilemas, em dificuldades. Muitas vezes a gente chega até a se questionar: será que realmente Deus existe? Será que realmente Ele me ama? Será que essa situação ou momento que eu estou vivendo não vai acabar nunca? Será que o sacrifício de Jesus foi também para mim? Também pode interferir na minha história? Queridos, eu tenho conhecido e eu tenho convivido com pessoas que, apesar de inúmeras experiências com Deus, apesar de tempos de oração, de leitura bíblica, nos momentos de crises mais profundas, essas pessoas começam a se questionar: será que Deus realmente está preocupado comigo? Será que Deus realmente está vendo a minha situação? Será que Deus não me abandonou nesse momento que eu estou vivendo? Eu quero estudar com você nessa noite alguns pontos, queridos, um discernimento que Deus tem me dado, que talvez seja relevante para a gente, principalmente para a gente perceber no dia de hoje, que é o dia que comemoramos a ressurreição de Cristo. O fato é, queridos, que a gente, acreditando ou não, vivendo as nossas crises ou não, nós temos uma mensagem, nós temos uma esperança. Aquele sepulcro está vazio, o nosso Redentor vive. Ele vive. Deus tem me dado esse discernimento. Eu quero compartilhar isso com você. O primeiro discernimento, queridos, que eu quero compartilhar com você nessa noite, fala do lugar aonde nós estamos.
dessa capacidade, dessa percepção espiritual, dessa percepção, queridos, no sentido de olhar e realmente perceber o que Deus quer nos mostrar. Quantas pessoas estão perdidas nos nossos dias? Quantas pessoas estão perdidas no lugar certo? Quantas pessoas estão desesperadas no lugar certo? Muitas vezes a gente ora e fala com Deus e a gente quer os melhores lugares, e a gente não tem consciência muitas vezes da nossa oração e do que isso significa. O que eu preciso entender, queridos, é que qualquer lugar que eu estiver, se eu quiser ser bem sucedido, eu preciso ter uma percepção desse lugar. Jesus, queridos, ele percebeu o momento que ele estava vivendo na história. Ele percebeu o lugar onde ele estava sendo colocado. Jesus era Deus. Ele é Deus. Ele estava nos céus, assentado à direita de Deus Pai. Mas de repente, queridos, ele é desafiado a abrir mão de tudo que ele tinha e tudo que ele era, para vir a esse mundo e realizar uma obra. O cenário muda, o lugar muda, e as perspectivas também mudam. Jesus agora abre mão de todo o seu poder, de toda a sua majestade, toda a sua glória, e ele vem a este mundo como homem. Ele percebe, queridos, que o lugar para onde ele estava sendo enviado ia exigir dele um outro tipo de competência. Estamos celebrando hoje, queridos, um dos fatos mais marcantes da história do cristianismo, a ressurreição de Cristo. O que temos hoje não é somente uma celebração, um evento, uma festa. Nós estamos diante de uma possibilidade. Nós estamos reunidos nessa noite, nesse culto, para celebrar a possibilidade de ter uma vida completamente diferente, de viver uma transformação, não de fora para dentro, mas de dentro para fora. O que temos hoje é a ressurreição de Cristo. É a oportunidade que Deus nos dá todos os dias de entender, de ser, de viver completamente diferente. Você não precisa morrer igual você está. Você pode ser totalmente diferente. Nós não podemos mais continuar minimizando isso, todo esse poder, toda essa graça liberada sobre a nossa vida. O que celebramos hoje é um convite à ousadia, é uma provocação de Deus, é um questionamento do Espírito Santo na nossa inércia, da maneira que nós escolhemos viver ou não viver. É o estilo de vida que a gente tem levado, é a maneira que a gente encara o momento, o lugar aonde eu estou. O que temos hoje é um convite de Deus para olharmos ao redor, ver além dos nossos olhos, das nossas lentes, romper com os limites que muitas vezes, queridos, obstruiu o nosso avanço, determinou a nossa fé, que muitas vezes nos fez parar, nos fez questionar, nos fez argumentar, nos roubou a possibilidade de entender que nós fazemos parte de algo grande e poderoso. É o lugar. Deixa eu te fazer uma pergunta nessa noite, queridos. Qual é o lugar que você está nessa noite? Qual é o seu lugar? Qual é o lugar que você vive agora? Talvez alguns de nós estão vivendo no lugar de uma crise, outros no lugar de uma decepção, outros no lugar de uma frustração. Talvez você está frustrado com alguém, talvez você está frustrado com você mesmo. Mas essa falta de entendimento, de capacidade de perceber o momento, tem privado muitas pessoas de romper limites, de usufruir do melhor de Deus, ainda que a situação seja adversa, de viver o agora, de viver o hoje, de sair dessa agonia que nós somos colocados, que nos é imposta todos os dias, uma velocidade que muitas vezes nós não estamos dando conta de andar. Entender o lugar, fala da capacidade,
da competência de não querer reduzir o universo à nossa volta, ao nosso mundinho interior, ao nosso pequeno desejo, à nossa maneira incrédula de enxergar e de viver a vida. Quantas pessoas, queridos, porque não percebem a grandeza do momento, querem reduzir a grandeza à pequenez da sua fé. Não, vamos segurar. Isso aqui é perigoso demais. Irmãos, o reino de Deus é para quem tem coragem de correr risco. É para quem tem coragem de acordar de manhã e olhar para a sua volta e dizer: se eu não consigo ver as oportunidades, não tem problema, porque eu vou criar as oportunidades no dia de hoje. É para gente, queridos, que tem respostas. Eu preciso aprender a ver além dos meus olhos. Senão, irmãos, provavelmente eu vou me tornar pedra de tropeço. Eu vou viver a vida embalsamando mortos, memórias. Eu vou estar chorando por coisa, queridos, que já foi há 5 anos, há 10 anos. Eu vou estar ali nas minhas rezas e nas minhas devoções. Irmãos, quando aquelas mulheres chegaram com todos os seus perfumes, aquele anjo olhou para elas e falou: olha, quem vocês estão procurando aqui? Porque o seu Cristo ressuscitou. Ele ressuscitou. Cutuca a pessoa que está do seu lado aí. Fala para ela assim: irmão, para de embalsamar esses mortos. O trem já está fedendo, irmãos. Já é hora de você enterrar isso, de você viver um outro momento, de você entender o lugar onde você está. Tem gente que faz força para ser pequeno em lugares grandes. É difícil de entender isso. Eu preciso ter a coragem de me sintonizar com a agenda de Deus, com o momento, de falar: Deus é comigo, esse é o meu lugar. E não importa o que eu tiver que passar, eu vou passar, porque o que vale é a consciência que Ele ressuscitou. Pessoas que reconhecem o lugar onde elas estão, elas não têm tempo para mimimi, para historinha, para conversinha fiada. Elas estão estabelecendo perímetro, elas estão alargando tendas, elas estão construindo coisas novas, elas estão entendendo o coração de Deus. Eu preciso estar disposto a fazer parte da história, ainda que o protagonista da história não seja eu, porque, irmãos, não se trata de nenhum de nós, se trata de Deus, do poder de Deus, da graça de Deus, se trata da misericórdia dEle. Tem gente que é medíocre demais, tem gente que precisa ser o centro do lugar e o centro da história. Onde você está na história da sua vida? Qual é o lugar que você está hoje? Qual é o seu lugar nesse momento? Talvez não seja o lugar que você gostaria, mas pode ter certeza, pode confiar. Se você está nesse lugar, Ele é o melhor para você estar agora. E talvez é uma escola de Deus, uma grande oportunidade para a sua vida. Às vezes Deus nos permite entrar em lugares que nós não gostaríamos. Outras vezes Ele mesmo nos coloca nesses lugares. Às vezes temos que enfrentar lugares desafiadores. Às vezes gostaríamos de estar em outro lugar. Mas qual é o seu lugar nesse momento? Qual é? Qual é a possibilidade que você está ignorando, simplesmente porque você não está entendendo? O que você não está conseguindo enxergar na sua volta? O que está roubando a sua visão, a sua capacidade de sintonizar? Você talvez tenha se colocado num lugar que não é o seu lugar na sua vida. A pior coisa que a gente pode fazer, queridos, é tentar ser o que a gente não é. É tentar fazer o que a gente não foi chamado para fazer. Tem gente, queridos, que está se colocando no lugar do medo, da vergonha, da dúvida, da decepção, do abandono, da vitimização, e fica ali, e não discerne. Todo mundo está sinalizando, falando, até o cego de Jericó já viu: sai daí, você está morrendo.
mas ela insiste em ficar ali. Eu me lembro, meu filho mais velho, Israel, ele quer ser psicólogo. E o Davi, meu filho mais novo, tem sido a cobaia dele durante esses dias. Um adolescente, 15 anos, cheio de crises. Esses dias eu estava em casa, estava o Davi comigo assistindo televisão, o Israel também. Daqui a pouco o Davi começa, eu olho para o Davi chorando. Eu olhei e falei, Davi, e aí? Não, estou bem, pai, tranquilo. Eu falei, mas está chorando? Ele falou, não, mas estou bem. Chega a Seridalva, minha esposa, toda apavorada, olha para mim e fala, você não está vendo o Davi chorando? Eu falei, tô. Você não vai fazer nada? Eu falei, já fiz, já perguntei para ele. Só isso. E saiu. Aí vai o Davi, entra no quarto, fica uns 10 minutos, volta sorrindo, senta no sofá. Eu perguntei, e aí, Davi? Tô bem, pai. Falei, show. Volta a Seridalva. Até que enfim fez alguma coisa. Eu falei, eu tenho que fazer, né? Ninguém faz. Aí o Israel olha pro Davi, fala, Davi, deixa eu te falar uma coisa. Você está cavando um buraco. E quanto mais você cava, menos possibilidade de sair você vai ter. E esse buraco, se você não abrir o olho, vai virar o seu sepulcro. Queridos, qual que é o lugar que você está vivendo agora? Qual é o lugar? Nós precisamos perceber. A gente precisa se antenar. Sabe por quê, queridos? Porque o futuro não é um tempo. O futuro é um lugar que nós estamos construindo. E nós vamos morar nesse lugar. Qual é o lugar que você está construindo? Qual que é o trabalho que você está tendo? Para onde que isso está te levando? Eu olhar para isso, eu perceber isso, queridos, vai fazer toda a diferença na minha vida. E de que maneira eu vou viver a minha vida daqui para frente? A boa notícia é que você só vence qualquer lugar na sua vida passando por eles. Então não importa o lugar que você está. Esse lugar pode ser a sua vida ou pode ser um tempo da sua vida. Tudo vai depender da percepção que você está tendo desse lugar. Olha para a pessoa que está do seu lado e pergunta para ela: onde você está nesse momento, meu querido? Fala assim, dá uma olhadinha. Aonde você está? Queridos, eu tenho atendido, ouvido, lidado com pessoas que por não perceber o lugar onde elas estavam, elas caminharam para a destruição. E elas foram seus próprios algozes. Tem muitos de nós, queridos, que estamos indo como passarinho para a boca da cobra, porque a gente não consegue perceber o lugar onde a gente está. Sabe quem é Satanás? O pai da mentira. Uma das maiores armas de Satanás, queridos, é te iludir a ponto de fazer você uma pessoa desapercebida do momento que você está vivendo. Esse é o primeiro discernimento que eu quero compartilhar com você nessa noite. O lugar onde você está. Essa percepção, essa capacidade de olhar, de parar, de se sentir, de se perceber, de se ouvir. A capacidade de olhar além daquilo que os olhos estão vendo. O segundo discernimento que eu quero compartilhar com você nessa noite é o tempo do lugar. Para cada lugar que nós estamos na vida, queridos, existe um tempo para aquele lugar. Tem muita gente que está no lugar certo, mas não está entendendo o tempo do lugar onde ela está. Não basta estar no lugar certo. Eu tenho que entender qual é o meu tempo, qual é o meu posicionamento, qual é o momento que eu estou vivendo nesse lugar. Eu preciso compreender os desafios, a maturidade que esse meu lugar exige, a ousadia, o tempo que o lugar está exigindo de mim. Irmãos, eu tenho olhado para a minha vida e eu tenho vendo Deus me migrar para algumas coisas, para alguns lugares diferentes. Mas na mesmo tempo que eu percebo Deus me deslocando, eu percebo também o Espírito Santo me dizendo: Maurício, tem coisas que cabiam naquele lugar, mas que não cabem mais nesse. Tem comportamentos. Eu sinceramente, queridos, eu tenho valorizado muito o que Paulo falou,
Porque a maioria de nós sabe o que a gente faz? A gente cria uma tabelinha de pecado. Isso é pecado, isso não é pecado, isso é pecado, não é pecado. Mas quando a gente passa num certo nível de maturidade na vida cristã, a pergunta não é mais o que é pecado e o que não é pecado. A pergunta é o que convém e o que não convém. Porque tem coisa que não é pecado, mas não cabe mais no lugar aonde você está. Tem tipo de pensamento, de sentimento, de comportamento que não cabe mais. Sabe por quê? Você vai parar o fluxo. Você vai impedir os sonhos. Você vai dificultar o processo das pessoas. Precisamos compreender os desafios. Qual o nível de maturidade? Eu preciso fazer a leitura correta. Tem pessoas que até chegam no lugar, estão lá, mas estão perdidas na maneira de agir, de reagir, de viver aquele momento. Como é triste ver uma pessoa no lugar certo se comportando da maneira errada e perdendo a melhor oportunidade da sua vida. Porque, irmãos, qual que é a esperança que a gente vai dar para uma pessoa dessa? A gente precisa entender o tempo do lugar. Irmãos, o tempo do lugar é mais importante que o lugar. Você entende isso? Às vezes a gente gasta tanta força para se colocar onde a gente gostaria, e a gente faz isso tão fora de tempo, tão fora de sincronização, que a impressão que se tem que aquele não é o lugar. Uma nação inteira fracassou. Israel fracassou. Estava tudo certo. Eles saíram do Egito a caminho da terra prometida, mas no deserto eles não entenderam o tempo do lugar, o tempo da prova, do coração, da introspecção, da cura, da libertação do Egito. Eles não entenderam que a escravidão não estava fora. O problema nunca foi Faraó, era eles. Eles não entenderam o lugar, morreram no deserto. Tem gente que está morrendo no caminho da terra prometida porque não entende o tempo do lugar. Era de 4 a 7 anos a viagem, demorou 40, e eles não entenderam. Tem muita gente fazendo muita bobagem no lugar certo, queimando as suas fichas. Aquelas mulheres estavam no lugar certo naquela madrugada, só que o tempo do lugar era outro. Elas não conseguiram discernir isso. Elas estavam procurando um defunto, alguém para elas poderem embalsamar, mas Jesus já tinha ressuscitado há muito tempo. Queridos, qual é o tempo do seu lugar? Eclesiastes capítulo 3 nos alerta sobre isso. O escritor, ele diz o seguinte: há um tempo determinado para todo o propósito debaixo dos céus. Há tempo de nascer, mas há tempo de morrer. Há tempo de plantar, há tempo de arrancar o que se plantou. Há tempo de matar, há tempo de curar. Há tempo de derrubar, há tempo de edificar. Tem tempo que é tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear, tempo de dançar, tempo de espalhar pedras, de ajuntar as pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tem um tempo de buscar, mas tem um tempo de perder. Tem um tempo de guardar, o tempo de lançar fora, tempo de rasgar, tempo de coser, tempo de estar calado, tempo de falar, tempo de amar, tempo de odiar, tempo de guerra, tempo de paz. Há tempo para todas as coisas. Deus fez tudo formoso ao seu tempo. Irmãos, qual é o seu tempo? Olha para a pessoa que está do seu lado e fala para ela assim: olha, o seu tempo não é o meu tempo. Diga para ela: apesar de estarmos no mesmo lugar, estamos vivendo tempos diferentes. Então fala para ela: cada um com seu tempo.
Se você não entende o tempo do lugar, você se torna crítico, cético. Alguns de nós aqui estamos no mesmo lugar, mas em tempos diferentes. Precisamos entender o nosso tempo no lugar onde estamos. Interessante, quando Jesus foi preso e alguns discípulos estavam com Jesus, Pedro era um deles, eles estavam todos no mesmo lugar. Então Pedro arranca uma espada, corta a orelha de Malco, o servo do sumo sacerdote, e Jesus olha para Pedro e fala: Pedro, você está no lugar certo com a cabeça errada. Não é tempo, Pedro, de guerrear, não é tempo de ferir, de machucar, mas é tempo, Pedro, de ganhar a guerra com outra estratégia. É tempo de renúncia, de quebrantamento, é tempo de perder, é tempo de se entregar. Não era o tempo da guerra, da força, mas o tempo da renúncia, do perdão. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa em nome de Jesus. Tem muita gente que tem muita força para brigar, para lutar, para derrubar no peito, mas tem pouca envergadura moral para quebrantar, para se humilhar, para dizer: olha, eu quero abrir mão. Qual é o seu tempo no lugar onde você está hoje? Se não entendermos isso, queridos, vamos fracassar, vamos ferir pessoas, vamos nos ferir, não vamos entender as dificuldades, as adversidades, e principalmente não vamos entender o sucesso do outro. Queridos, nós temos duas gerações de pessoas vivendo nesse mundo hoje. Aquelas que Deus escondeu em lugares que a gente nem imagina e que Deus está levantando e que vão começar a fazer uma diferença significativa na reconstrução de tudo aquilo que Deus quer reconstruir. E nós temos um outro grupo de pessoas que são aquelas que vão se alegrar com aqueles que estão fazendo, que são aquelas que vão apoiar, são aquelas que vão falar: olha, eu me alegro com o seu sucesso, eu me alegro com a força de Deus na sua vida. Tem gente, queridos, lutando para avançar, quando na verdade tem que recuar. Tem gente reclamando quando tem que glorificar. Ele é feliz e não sabe. Tem gente com medo quando tem que exercer fé. Tem gente querendo ser compreendido quando na verdade ele deveria estar compreendendo. Tem gente que exige ser amado quando na verdade deveria estar amando. Tem gente correndo, exausto, quando deveria estar diminuindo o ritmo, ouvindo mais. Tem gente parado quando deveria estar correndo e dando o seu melhor. Tem gente se questionando se está no lugar certo, enquanto deveria estar se perguntando: qual é o meu momento no lugar onde eu estou? Tem gente mudando de lugar, achando que está no lugar errado, quando na verdade é o comportamento, é o tempo do lugar que está errado. Tem gente, como a minha esposa Celi, que está perdendo um avião dentro do aeroporto. A minha esposa, queridos, ela estava fazendo uma viagem há um tempo atrás, e ela estava fazendo uma conexão em Brasília, e meio-dia chegaria o voo dela no destino final. Ela chegou em Brasília às 6 da manhã para pegar uma conexão 8h20. Quando dá umas 11h40, ela me liga chorando e falando: você não sabe o que aconteceu? Eu falei: chegou? Ela falou: perdi o voo. Eu falei: como? Ela falou: dormi. Tem gente dormindo, irmãos, quando tem que estar acordado. Tem gente perdendo o voo dentro do aeroporto. Tem gente perdendo as melhores oportunidades da sua vida no lugar certo, na hora certa, porque não entende, não sabe fazer a leitura do lugar. Tem famílias que estão sendo destruídas por isso. Muitos deveriam estar sendo apenas filhos, estão ocupando um papel que não lhes cabe dentro da família. Muitas pessoas mudam de lugar, mudam de esposa, de casa, quando na verdade precisavam mudar de entendimento, precisavam entender o tempo do lugar. Entender o tempo do lugar é fundamental nos dias que nós estamos vivendo. Entender qual é o meu tempo, que o meu tempo não é o do outro, embora nós estejamos no mesmo lugar. Isso é fundamental. Irmãos,
Eu preciso compreender que a minha terra prometida não é a sua terra prometida. Terra prometida não fala de uma conquista exterior. Não tem nada a ver com carro, com casa, com ministério. Terra prometida é uma gestão pessoal. É a maneira que eu lido com o momento que eu estou vivendo e com aquilo que Deus me deu para esse momento. É o meu conceito de felicidade, de realização. É o meu conceito de ouvir e obedecer a voz de Deus. Nós falamos sobre o primeiro discernimento. Qual é o lugar que você está nesse momento? O segundo discernimento. Qual é o tempo do lugar aonde você está vivendo nesse momento? E o terceiro discernimento. Quem sou eu no lugar aonde eu estou? Quem sou eu? Você foi criado para ser resposta aonde você está. Se você está diante de um problema, queridos, é porque você tem as respostas. Deus nunca vai te colocar numa batalha que você não está pronto para enfrentar. A Bíblia diz que Deus nunca vai nos permitir tentação sem antes já nos dar o livramento. Você traz dentro de você soluções. Para de puxar para trás. Para de atrasar o processo. É uma questão de identidade. Seja pela fé, seja pela cura, pela paz, pela unidade. Irmãos, tem gente que a gente encontra durante o dia e conversa, irmãos, acaba com o dia da gente. Tem gente que tem um ministério de acabar com tudo que está certo, destruir. Tem gente que quando está vindo na sua direção, você já faz isso, ó. Sangue de Jesus tem poder. Escute uma coisa. Se levante para ser bênção. Olhe a sua volta. Se pergunte: como eu posso ajudar? Como é que eu posso corresponder? Irmãos, a gente não precisa de mais ninguém para apontar quem nós fomos lá atrás, dos nossos erros. Todo mundo já sabe. Eu não preciso de gente para estender o dedo para falar: ah, você era assim, assim, assim. Somente Deus sabe quem nós estamos nos tornando. Irmãos, o grande feito de Deus não é no que a gente era, mas em quem a gente pode ser. Deus não te dá nome de acordo com a sua história. Deus te dá nome de acordo com o seu destino. Para de ser para baixo. Para de ser freio de mão. Tem gente que tem um espírito de neblina. O cara embaça a área de todo mundo. Nós precisamos parar de ser quem a gente foi a vida inteira e começar a ser e a se comportar de acordo com quem a gente quer se tornar. Isso, queridos, é fé. Fé é a certeza das coisas que não se veem. Mas eu espero, eu estou a caminho, eu estou na direção. Irmão, sabe como é que eu ganhei um carro? Eu comprei uma flanela. Eu cheguei numa loja e falei: moço, eu queria uma flanela para limpar o meu carro. E aí ele me perguntou: qual carro? E aí eu idealizei o carro que eu queria. E comprei essa flanela e todo dia eu falava: Deus, eu não tenho carro, mas eu tenho a flanela, que é o que eu posso comprar agora. Eu tenho R$3 no bolso. Mas o Senhor pode me dar um carro. Irmãos, qual o passo que você está dando na direção dos seus sonhos? Quem é você nesse momento? Quem é você no lugar onde Deus te colocou? Quem é você? Está na hora da gente parar de ficar com mimimi, com coisinha. Ah, porque fulano, beltrano, e cicrano, e tricano, está todo mundo bem. Tudo bem, irmãos. São Paulo perdeu hoje, mas um dia pode ganhar. Não desanima não. Deus vai te dar graça. Quem é você no lugar que você está hoje? Essa necessidade de provar para os outros o que somos demonstra que ainda não somos o que achamos que nós somos. Quando a gente pensa na construção de uma identidade livre, queridos, a gente nunca pode desassociar isso a um caráter forte, de alguém que tem identidade. Irmãos,
Deus me deu uma palavra há um tempo atrás, e eu quero pregar essa palavra um dia aqui ainda. E eu coloquei o título dessa palavra: a gestão da identidade. Sabe qual que é o problema, queridos? Nós estamos na era da informação, mas a gente não tem gestão da informação que a gente tem. Sabe por que a gente não tem gestão? Porque a gente não tem raiz, porque a gente não tem base, porque a gente não tem história, porque a gente não tem, queridos, aonde se apegar. A gente estava falando sobre isso hoje à tarde. Você precisa parar de manipular a aceitação, o respeito. Seja forte, dê o seu melhor, se comporte. Muitas vezes somos tentados a nos comparar com os outros. A inveja é uma das maiores evidências de que nós não sabemos quem nós somos. Deixa eu te dar uma notícia. Jesus morreu e ressuscitou para te dar um lugar no processo que você está vivendo hoje. Você tem um lugar. Deus tem uma identidade para você no lugar que você está. Precisamos parar de escrever a nossa história baseado no que os outros acham, no que os outros nos falaram, no que a gente falou para a gente mesmo a vida inteira. Sabe por que eu amo pensar na ressurreição de Cristo? Porque ela não me deixa esquecer que quando muitas vezes no reino de Deus você perde, é que você ganha. Que às vezes é melhor perder a briga e ganhar um amigo. Que o anonimato faz parte do processo. Cavar para baixo, onde ninguém vê, onde ninguém sabe, onde Deus sabe o que você está fazendo. Sabe o que a ressurreição de Cristo me ensina? Que tem horas que as minhas maiores conquistas, as mais relevantes, elas não virão de cima de um púlpito, mas talvez de momentos de renúncia, de entrega, de dar outra face, de morrer para algumas coisas. Em um mundo onde todo dia a gente está sendo treinado para ganhar, para ter mais, para bater metas, para ir além. Às vezes fica muito difícil a gente entender a ideia de esperar o outro, o momento que a gente está vivendo. Fica difícil amar mais a pessoa do que os resultados. Fica difícil lidar com o sucesso dos outros em detrimento do meu. É mais difícil encarar o Calvário. Fica mais fácil às vezes, queridos, encarar o Calvário comendo chocolate do que carregando a própria cruz. É mais fácil mandar uma mensagem do que sair do meu lugar de orgulho, de guerra, para dar um abraço e um beijo, regado com um pedido de perdão. Queridos, quem é você no lugar onde você está? A crise de identidade tem dividido ministérios, tem destruído famílias, tem feito com que filhos se percam no lugar certo, dentro de casa. Pessoas morram dentro da igreja. Eu preciso entender qual é o lugar onde eu estou, qual é o tempo do lugar onde eu estou, quem sou eu no lugar onde eu estou. Essas respostas vão fazer toda a diferença na minha vida e vão me levar de encontro ao meu destino em Deus e fazer de mim um conquistador dos maiores sonhos de Deus. Queridos, se tem uma coisa que Deus detesta, é ser mal representado na face da terra. Ele ressuscitou, Ele fez o que precisava. Qual é o nosso momento dentro da história que tem rasgado o universo e tem chegado até o dia de hoje? Ele não está mais naquele túmulo, mas o problema, queridos, é que Jesus saiu e muitos de nós entramos naquele lugar para velar os nossos mortos, ao invés de entender qual é o momento que nós estamos vivendo na nossa vida e na nossa história. Se coloque de pé, eu quero orar com você nessa noite. Repita comigo: qual é o lugar onde eu estou? Qual é o tempo do lugar onde eu estou? Quem sou eu no lugar onde eu estou? Se você quiser ouvir essa mensagem,
Ela vai estar no meu canal no YouTube, Pastor José Maurício. Entra lá, ouve mais uma vez, 2 vezes, responda essas perguntas, e eu tenho certeza absoluta que a sua história vai mudar, e você vai ser uma pessoa relevante nos tempos que nós estamos vivendo hoje. Não importa se você está vivendo a pior aflição da sua vida, não importa se o lugar é desconfortável, é um deserto, não importa para onde o Espírito te conduziu, não importa o momento, entenda, se posicione, persevere. Não importa se você não está ouvindo a voz de Deus nesse lugar, fique com a voz que você já ouviu, se comporte com a voz que você já ouviu. Vamos orar. Coloque seu coração diante de Deus nessa noite. Senhor, queremos colocar o nosso coração diante do Senhor. Deus, o que eu vejo, a percepção que eu tenho nesse momento, Senhor, é que muitas pessoas fecharam o olho para as suas realidades, Senhor, com medo de abrir e tem de enxergar o que elas vão ver. Tem muita gente que preferiu, Deus, andar cego, andar de olho fechado, andar tateando, Senhor, do que abrir o olho e encarar a sua própria realidade. Talvez, Deus, essa é a maneira mais lenta de destruir a vida, porque quando eu não enxergo o lugar onde eu estou, eu também não consigo, Deus, desenvolver e entender o tempo que eu estou vivendo naquele lugar. Tem pessoas que já deveriam estar dando respostas, tem pessoas que já deveriam estar vivendo um outro momento, estar tendo um outro comportamento, mas por não terem coragem de se enxergar no processo que elas estão, elas continuam se comportando da mesma maneira, sacrificando a sua identidade, quem elas são naquele lugar. Quantas pessoas têm se minimizado, quantas pessoas têm se menosprezado, se vitimizado, quantas pessoas têm entrado, Senhor, na amargura, na decepção, simplesmente porque elas não têm coragem de abrir o olho e encarar a realidade à sua volta. Senhor, assim como o Senhor tirou as escamas dos olhos de Paulo, Senhor, achava que estava fazendo a coisa certa, que estava adorando a Deus, mas quando o Senhor tirou as escamas dos seus olhos, ele ficou chocado com o que ele viu. Ele entendeu que tinha que se realinhar, porque o lugar era certo, a luta era certa, só que a estratégia era errada. Eu oro para que nessa noite, Senhor, caiam as escamas. Senhor, nós queremos dar uma ordem em nome de Jesus. Esses espíritos que têm cegado as pessoas, esses espíritos que têm iludido, enganado, mentido, fazendo com que as pessoas não tenham coragem de se ver, nós agora determinamos no poder do Espírito Santo, Senhor, que eles percam a sua força. Senhor, eu oro, Deus, por uma revelação do lugar onde nós estamos. E eu sei, Deus, que alguns de nós não vamos gostar de ver o que a gente vai ver, mas que a gente entenda, Senhor, que não importa o lugar onde nós estamos, porque o Senhor ressuscitou e as suas mãos podem nos alcançar nesses lugares. É o seu poder, é pelo seu poder e pela sua graça. E quando a gente se vê, Senhor, eu oro para que a gente tenha coragem de dar a resposta que o lugar onde nós estamos tem exigido de nós. Quantas pessoas estão morrendo no lugar certo, pessoas estão doentes na casa da cura, sedentas do lado da fonte de água viva, pessoas estão andando em trevas do lado da luz, pessoas, Deus, estão se perdendo, buscando amor em outros lugares, enquanto estão do lado, Deus, do Deus Todo-Poderoso, que amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Quantos de nós temos cavado cisternas rotas que não retêm as águas, Senhor, porque não conseguimos enxergar o lugar onde a gente está. Eu oro, Deus, para que essa noite seja uma noite de libertação,
Que muitos de nós saiamos desse cativeiro, da cegueira, da falta de coragem de encarar, de olhar para o lado, de falar a verdade para nós mesmos, Senhor, de dizer não. O Deus que ressuscitou naquela cruz é o Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra. E se Ele venceu a morte, não há nada que Ele não possa vencer. Nos faz perceber isso, Senhor. Nos faz ver isso nessa noite. Muda o nosso comportamento. Resgata a nossa identidade, Senhor. Resgata a nossa identidade. Quem nós somos. Nos tira da inércia, da ineficácia. Nos tira desse lugar de vítimas. E nos leva a construir um futuro extraordinário, onde o seu nome vai ser glorificado e aonde a ressurreição de Cristo vai ser apregoada nos 4 cantos da cidade, Senhor. Queremos reconstruir a nossa história. Queremos olhar para aquela cruz, Senhor, e perceber que ela está vazia e que o Deus Todo-Poderoso, Senhor, está ao nosso alcance e a gente pode viver uma vida completamente diferente. Obrigado, Senhor, por quem o Senhor é. Obrigado por tudo que o Senhor fez e fará na nossa vida. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos faz entender o lugar onde nós estamos, Senhor, o tempo do lugar onde nós estamos e quem nós estamos sendo no lugar onde nós estamos. Tem gente, Deus, que se tornou totalmente averso do que Deus a criou para ser. Tem misericórdia de nós, nos resgata e nos dá coragem para viver um novo tempo e reconstruir a nossa história nessa terra, em nome de Jesus. Aleluia. Que Deus te abençoe em nome de Jesus, queridos.